Você sente que está chegando a hora do desmame, mas não tem ideia de por onde começar? Ou então você não quer fazer um desmame total agora, mas pense em um desmame noturno, porque você e seu bebê precisam de melhores noites de sono. Então fica comigo nesse vídeo que eu vou te mostrar um caminho. Em primeiro lugar, eu preciso te dar os parabéns, porque se você chegou até aqui, é porque você venceu, você conseguiu o que poucas conseguem, sobreviver aos desafios da amamentação. Mas calma, ainda não acabou. A gente precisa fechar essa fase com chave de ouro, afinal não seria justo que você que chegou até aqui morresse na praia. Eu sei que junto com a decisão pelo desmame, vem toda aquela insegurança, vem aquela culpa por a gente estar cansada, culpa pela gente ter que decidir por nosso filho. E é claro que seria o sonho de toda mãe se a criança simplesmente começasse a se desinteressar sozinha do peito e simplesmente parar de mamar. É isso que nós chamamos de desmame natural, onde a gente não faz nenhuma interferência e a criança vai mamar até quando ela quiser. E é mesmo como deveria ser. Afinal de contas, nós somos mamíferos e a gente pode sim amamentar por muitos anos. Nada mais natural do que um desmame natural. Se a criança não for apresentada nenhum tipo de bico artificial, ou se a mãe não apresentar uma nova gravidez, o desmame natural normalmente vai ocorrer após os 3 anos de idade. Eu sou super a favor da amamentação prolongada, mas eu também sou a favor de um desmame respeitoso para a criança e respeitoso para a mãe. Precisa ser gentil com a criança, mas também com a mãe. Particularmente, eu não acho saudável a situação de um desmame natural a qualquer custo para a mãe. A amamentação é boa quando está sendo boa para os dois lados. E eu recebo diariamente relatos de mães que estão cansadas, angustiadas, exaustas. E isso tem interferido na relação conjugal, no rendimento do trabalho, na concentração delas e até mesmo na relação com o filho ou com os outros filhos. E o pior é que a gente sempre acaba descontando naquele que não tem culpa. Nessas situações, eu acredito muito em um desmame conduzido, que é aquele tipo de desmame quando a gente faz algum tipo de interferência. Bom, mas deixa eu me apresentar melhor, dizer quem eu sou e por que eu estou falando tudo isso aqui para você. Eu sou Andressa Bortolasso, eu sou odontopediatra, especialista em aleitamento materno e consultora internacional do sono infantil. Eu atuo já há 18 anos na área, mas eu também sou mãe do Felipe e do Pedro e eu tive 2 experiências maravilhosas de desmame. Eu ainda amamentava o Felipe quando eu engravidei do Pedro. Ele tinha mais ou menos 1 ano e 8 meses e eu decidi continuar amamentando. No desmame do Felipe eu não fiz nenhum tipo de interferência, mas depois de alguns meses ele simplesmente parou de mamar. Eu acredito que seja por conta de uma queda de produção pela nova gravidez ou então pelo sabor do leite que pode ter se alterado. E do Pedro eu também estava disposta a amamentar até quando ele quisesse, mas a história foi um pouquinho diferente. O Pedro ele tinha 2 anos e meio, ele mamava a noite inteira. Tinha vezes que eu acordava até 7 ou 8 vezes por noite. Imagina, era quase a amamentação de hora em hora. Eu e ele, a gente estava muito cansado. Essas noites mexiam muito com o nosso humor, mas eu fui aguentando. Eu achava que eu tinha que aguentar tudo aquilo, que não tinha outro jeito. Um dia eu estava chegando em casa com os meninos depois da escola e a minha garagem ela fica assim, numa rampinha, né? E aí eu cheguei lá com o carro e eu lembro que aquele dia eu estava assim atordoada mesmo, não tinha dormido há várias noites. E eu lembro que eu nem sabia mais o que eu estava falando. Sabe quando você começa uma frase e não consegue terminar? E aí eu desci com eles do carro e a minha concentração assim já estava totalmente prejudicada. Adivinha o que eu fiz? Esqueci de puxar o freio. E aí eu saí do carro com os meninos e o carro desceu rampa abaixo. Todos ficaram assustados, foi aquela choradeira, mas naquele momento eu senti que não dava mais, que eu precisava fazer alguma coisa. E eu percebi que aquela situação não estava boa para ninguém, nem para mim e nem para ele. E a gente precisava dormir. Eu tive que chegar nesse ponto de arriscar as nossas vidas, né, para que eu percebesse isso. Claro, felizmente ninguém se machucou, foi só um susto mesmo, mas naquele momento eu tomei a decisão de conduzir um desmame noturno e depois, aos poucos, nós fomos partindo para um desmame total. Estudei muito para isso, busquei técnicas, criei outras técnicas que deram super certo e o desmame aconteceu tranquilamente, tanto para mim quanto para ele. E depois disso eu ajudei centenas de mães a conseguirem o que eu consegui. Então dá para fazer isso de uma forma gradativa, gentil e respeitosa.
principalmente se podemos observar os sinais de que a criança está preparada. Nós podemos ensiná-la a dormir sem a dependência do peito e isso dará muito mais liberdade, inclusive para a criança. Assim como na vida a gente guia tudo, o falar, o andar, o comer, a gente pode também ensinar um outro tipo de relacionamento com você sem necessariamente mamar. Tudo isso de uma maneira leve, como um empurrãozinho mesmo. Sabe como fazem os passarinhos? Quando eles percebem que os filhotes já criaram asinhas, o que eles fazem? Eles colocam lá na bordinha do ninho e ficam ali até que eles tenham coragem para voar. Só que fazer tudo isso sozinho é mais difícil. Vem a dúvida, a insegurança se estamos fazendo certo ou não. E a decisão é sempre materna. Mesmo que seja um desmame natural, a mãe é que decide pelo desmame natural. A mãe sempre guia o desmame, mas o que a gente mais quer nessa hora é que alguém nos guie, que nos diga o que fazer, se estamos no caminho certo. E foi por isso que eu criei a Maratona do Desmame, para você se preparar para essa nova fase, evitando traumas e desconforto para vocês dois. A maratona vai acontecer em 4 aulas, do dia 3 ao dia 6 de dezembro, sempre às 20 horas, horário de Brasília. Então aproveita que essa última maratona do ano, aproveita principalmente se você tiver alguns dias de férias aí para que você possa aplicar toda a técnica e também começar o ano aí já pensando e programando todo o desmame do seu filho com muito cuidado. Serão aulas ao vivo e online que serão transmitidos nesses dias às 20 horas e eu vou te mostrar um passo a passo para você conduzir um desmame tranquilo e amoroso. A ideia da maratona é um intensivão mesmo. Eu condensei todo o meu conhecimento e criei um passo a passo porque eu percebi que faltava isso, faltava esse guia para as mães. Porque já que a gente vai fazer um desmame conduzido, então vamos fazer do jeito certo. Vamos fazer com práticas viáveis e que dão resultado. E você vai participar de um ambiente exclusivo comigo por 4 dias, recebendo informação e tirando dúvidas. E olha, essas informações, desse jeito que eu vou apresentar na maratona, eu tenho certeza que você não encontra em lugar nenhum. E até vou dizer, você encontra até milhões de conteúdos sobre desmame pela internet, inclusive conteúdos gratuitos. É só jogar no Google e você vai ver. Eu mesma já vasculhei tudo sobre esse assunto. E eu vou dizer uma coisa, um passo a passo como esse você não encontra. E não vai adiantar você ter conteúdos isolados. Teoria, superficialidade, dicas, não vão resolver o seu problema. Não adianta pegar um conteúdo aqui, outro conteúdo ali, uma dica aqui, outra dica ali. Você não pode arriscar nessa fase e ficar à mercê de tentativas e erros. Eu fiz essa maratona com muito carinho, com a minha bagagem de profissional especialista em aleitamento materno, mas também com a minha bagagem de mãe de 2 crianças, e eu não passaria aqui técnicas que eu não aplicasse nos meus próprios filhos. Inclusive, muitas delas eu até mesmo utilizei no desmame deles. A gente está fazendo uma condição super especial para que todas possam participar e olha, pelo valor não tem desculpa. E outra coisa, se você não puder assistir ao vivo as aulas, elas ficarão disponíveis para você 24 horas durante 1 ano. Você terá então 1 ano para assistir quantas vezes você quiser e o horário que você quiser. Para fazer a sua inscrição é só clicar no botãozinho que está aqui embaixo e você já será encaminhada. Eu vou falar dos erros, das armadilhas, eu vou dar técnicas práticas, como você lidar com cada situação e além disso eu vou preparar você para essa nova fase. Você vai saber como preparar o ambiente da sua casa, a sua família e o seu filho. Seja qual for o seu desejo nesse momento, nós vamos passar por um desmame parcial, desmame noturno e depois um encaminhamento para um desmame total. E esse intervalo entre o desmame noturno e o desmame total, ele pode ser de quanto tempo você quiser. Na primeira aula, eu vou te ajudar a traçar o seu objetivo e preparar essa jornada, para você realmente fechar com chave de ouro a sua amamentação. Então eu espero você na maratona, clique aqui embaixo no botãozinho para fazer a sua inscrição agora, porque as vagas são limitadas. A gente se vê lá, até mais!